Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje vamos conhecer a história sobre o Rei Demônio que decidiu se sacrificar pela paz e reencarnou como estudante em uma academia para demônios. Estamos falando do anime Mao Gakuen no Futeki Goucha. Sem mais demoras, vamos pro anime! Há 2000 anos, na lendária era mítica, o temido Rei Demônio Anos Voldergoth se sacrificou para que a humanidade vivesse em paz. Porém, poucos demônios e heróis sabem dessa verdade. No presente, é conhecido que Anos pode reencarnar como um dos novos alunos matriculados na prestigiosa Academia do Rei Demônio. Neste ano, rumores indicam que Anos, o recém-reencarnado Rei Demônio, retornará para governar o mundo. Enquanto os novos alunos entram na escola, uma aluna chamada Missa se sente envergonhada enquanto seu pai a incentiva em voz alta. Ela acaba esbarrando em uma pessoa e um garoto pega a carta que ela estava segurando e a devolve a ela. Os pais do garoto também estão torcendo por ele. O garoto se apresenta como Anos Voldergoth. Eles mal conseguem entrar na escola quando um garoto de sangue nobre chamado Zepis os provoca por estarem com seus pais. Anos insulta Zepis, dizendo que seu poder mágico é tão fraco que passou despercebido, e Zepis os ameaça com suas chamas. Anos apaga o fogo com um sopro, e os demais estudantes ficam impressionados com sua demonstração de poder. No primeiro exame, os alunos são obrigados a duelar, e o primeiro duelo é entre Anos contra Zepis. Anos demonstra seus incríveis poderes mágicos ao vencer facilmente o duelo, porém o desprezam por ser o híbrido. Acontece que os híbridos são humanos que não possuem o sangue puro de demônio, e por isso são menosprezados. Mas Anos não se importa com isso. Após outro exame, Anos encontra Misha novamente, e a convida para sua casa para celebrar a aprovação. Lá ele apresenta Misha a seus pais, que ficam impressionados por ele ter sido aprovado, já que ele nasceu há apenas um mês e cresceu rapidamente. Enquanto acompanha Misha de volta para casa, eles são emboscados pelo Lorde Demônio Leord Hindu, o irmão mais velho de Zepis. Animado pela batalha, Anos demonstra novamente seus poderes incríveis ao derrotar facilmente o Leord, que se auto-intitula o verdadeiro Rei Demônio. No passado, quando Anos se sacrificou para trazer paz a todos os reinos com a ajuda do herói Canon, antes de sua morte, ele pede que, se for reencarnado em 2000 anos, que eles sejam amigos. No presente, no primeiro dia de aula, Anos encontra novamente Misha e descobre que todos pensam que o Rei Demônio verdadeiro é alvo de Divia, o que o deixa pensativo ao perceber que o homem errado foi venerado por milhares de anos. A professora da turma, que também é um demônio de sangue puro, se apresenta como Emília e pede voluntários para serem líderes de equipes em um teste. Anos se oferece como voluntário, mas a professora se recusa a torná-lo líder de equipe, alegando que estudantes híbridos identificados pelos uniformes brancos não podem liderar equipes. No entanto, Anos insiste em provar que híbridos não são inferiores aos da realeza, e a professora concorda com a condição de que ele deixará a escola se falhar no teste. Anos descobre que Misha tem uma irmã na mesma turma chamada Sasha. Ele fica surpreso ao ver que Misha usa o uniforme híbrido branco enquanto Sasha usa o uniforme vermelho da realeza, já que ambas têm os mesmos pais. No final da aula, Misha é a única pessoa na equipe de Anos, mas Sasha se aproxima e provoca a irmã. Anos defende Misha e é desafiado por Sasha com seu olho demoníaco da destruição, mas ela se surpreende ao perceber que ele pode fazer o mesmo que ela. Anos convida Sasha para se juntar à sua equipe para se aproximar de sua irmã, mas ela se recusa. Depois das aulas, Sasha se encontra com Anos e Misha e os desafia para um duelo no exame de competição entre equipes. Quem perder terá que se juntar à equipe vencedora. No dia do exame de competição, as equipes de Anos e Sasha começam o duelo. Sasha possui poderes mágicos impressionantes, mas são nada comparados aos de Anos, que vence seus oponentes sem esforço usando diversos feitiços poderosos. Então Sasha é obrigada a se juntar à equipe de Anos devido ao contrato que fizeram. Após os exames, Anos leva Sasha e Misha para casa para celebrar a vitória, e seus pais mais uma vez ficam emocionados, concluindo que ele trouxe para casa sua segunda esposa. Eles jantam juntos e mais tarde, quando Anos acompanha Sasha e Misha de volta para casa, ele percebe que as garotas se aproximaram um pouco. Sasha fica para trás para conversar com Anos e pergunta
pergunta se o destino pode ser mudado. Ele a tranquiliza, dizendo que pode ser alterado ao destruí-lo. Antes de ir embora, Sasha beija Anos de forma desajeitada, dizendo que é um beijo de amizade. Com o tempo, Misha resolve suas diferenças com a irmã Sasha. Misha conta a Anos que não sabe o que dar de presente para a irmã no aniversário dela, e ele a acalma, dizendo que Misha ficará feliz com qualquer coisa que ela escolher. Sasha entra na sala de aula pouco depois e se senta ao lado deles, no fundo da sala. A professora Emília anuncia que terão uma palestra de um dos 7 imperadores demônios anciões. Anos já ouviu falar deles, mas Sasha conta a ele a história de como eles surgiram a partir do sangue do rei demônio, e que eles foram os fundadores da academia. Anos acha a história estranha, mas não comenta nada. Emília pede que Anos se comporte bem durante a palestra, e ele garante que não há com que se preocupar. Logo depois, um dos lordes demônios é apresentado à sala. Seu nome é Alves Necron, e Anos descobre que Sasha e Misha estão relacionadas a ele. Quando Ives entra na sala, Anos o cumprimenta como se fosse um conhecido, mas Ives não se lembra dele. Apesar de Emília pedir para expulsar Anos imediatamente, Ives pede para não fazê-lo. Ele também revela que perdeu suas memórias de 2000 anos atrás. Anos coloca a mão na testa de Ives para fazê-lo lembrar dele, o que choca todos na sala. A palestra começa, e Anos também descobre que Misha e Sasha são descendentes diretos de Ives. Depois das aulas, Anos e Ives discutem brevemente, e Ives conta a Anos que suas memórias de 2000 anos atrás foram apagadas. Ives também menciona que alguém chamado Avos de Lívia está se passando pelo rei demônio. Mais tarde, os alunos são instruídos a ir ao labirinto do Palácio Demônio para um teste, onde devem recuperar itens mágicos. Anos revela que já conhece o palácio bem, pois viveu lá em sua vida passada. O trio parte em busca do Cetro da Destruição, um item necessário para vencer, que se encontra nas camadas inferiores do castelo. Anos sugere a Misha uma missão extra para conseguir o manto da Fênix para o aniversário de Sasha. Assim, irá melhorar sua magia de fogo. Durante a busca, Anos descobre que Sasha e Misha nasceram no mesmo dia. Depois de encontrarem o manto e o cetro, Sasha apunhala Misha quando Anos não está olhando. Quando ele a descobre, ela afirma que nunca foi aliada deles e estava esperando uma chance de traí-los. Anos acha que ela está mentindo, pois seus olhos demoníacos não foram ativados sob intensa emoção. Sasha foge com o manto e o cetro, afirmando que odeia a irmã mais nova. Misha revela que foi Ives quem fez Sasha odiá-la, revelando também que ela mesma desaparecerá quando elas completarem 15 anos, e que ela não deveria existir nesse mundo. Acontece que no passado, Ives dividiu Sasha em 2 personalidades antes dela nascer. Anos conclui que, na verdade, quando as gêmeas completassem 15 anos, se fundiriam em um único demônio poderoso para Ives controlar. Misha conta a Anos que quer se reconciliar com Sasha, mesmo que ela esteja prestes a deixar de existir. Anos diz que ajudará, desde que ela viva acreditando que sempre haverá um amanhã. Eles vão atrás de Sasha e a alcançam. Misha pergunta a Sasha se ela a odeia. Então Sasha desafia Anos para um duelo e afirma que se ele conseguir controlar a magia no círculo que ela criar, ela responderá à pergunta de Misha. Anos concorda e facilmente supera Sasha, que então revela que quer salvar Misha. Então Sasha conta a Misha que nos últimos 15 anos ela tem manipulado Misha para que ela odiasse, a preparando para este momento e que pretende se sacrificar por Misha. Mas o único requisito é que Misha a rejeite. No entanto, Misha se recusa a fazer isso. Com isso, as duas ficam emocionadas e se reconciliam. Anos revela que se ele as enviar de volta no tempo, elas vão se fundir com seus fetos não nascidos, para nascerem como verdadeiras irmãs gêmeas. Enquanto começam o processo, são interrompidos por Ives, que apunhala Anos no coração. Anos se cura imediatamente e ataca Ives, o derrotando. Ele continua seu plano, mas o guardião dos deuses do tempo, Eulgo, aparece e não permite que Anos mexa com o tempo. Então ele cura o ferimento mortal de Ives e o encarrega de eliminar Anos. Agora Ives tem o poder de controlar o tempo, o que significa que até Anos precisa ter cuidado. Ele acaba sendo ferido novamente por Ives. No entanto, para Anos isso parece não ser nada, já que ele é rapidamente ressuscitado. Isso faz Ives parar o tempo em resposta. Anos
Anos explica a Sasha e Misha que se elas simplesmente o seguirem, ele lidará com qualquer injustiça em seu caminho. Elas afirmam que acreditam nele e se comprometem a servi-lo. Então Anos as envia para se fundirem com seus futuros seres não nascidos. Em seguida, ele invoca sua espada lendária da destruição e mata facilmente Ives, para logo ressuscitar em seguida, restaurando todas as suas memórias inalteradas. Então é revelado que Ives só o traiu porque suas memórias foram alteradas por alguém que trabalhava para Avos, o falso rei demônio. Então Anos ordena Ives para investigar os outros imperadores demônios anciões, na esperança de descobrir quem fez isso com ele e encontrar Avos. Sasha e Misha retornam como verdadeiras irmãs. Apesar de Anos ter salvado Misha e alterado o passado, ele então decide usar seu cetro para obter uma pontuação perfeita em seu teste. Ele também dá a Misha um anel com magia de gelo de sua coleção para aprimorar sua magia. No passado, é mostrado que Anos ficou impressionado com as façanhas de um de seus seguidores, Shin, e decide conceder-lhe seu desejo de ser ressuscitado, mas com uma condição. Como o Shin não é particularmente habilidoso com a magia da origem, ele retornaria sem suas habilidades e memórias. Em contrapartida, o herói Canon possui a magia da origem excepcionalmente poderosa, podendo constantemente ressuscitar sem implicações. No presente, a professora anuncia que um estudante da realeza famoso por sua habilidade com espadas está se transferindo para a academia. Ela também anuncia que o cetro entregue por Anos está desaparecido, e portanto sua equipe será pontuada com 70 pontos ao invés de 100. Sasha fica furiosa, afirmando que isso é injusto, e a aluna Misa também concorda com Sasha. No entanto, Anos casualmente se levanta e retira o cetro de dentro de outro estudante, o entregando à professora e sussurrando para ela que deveria ter sido mais cuidadosa ao deixar roubarem o cetro de propósito. Após a aula, Misa revela que seu pai é do clã demoníaco e que sua mãe é o espírito da natureza. Seu pai nunca falou com ela, mas lhe deu uma espada. Misa e o resto de suas colegas que acreditam que Anos seja o verdadeiro rei demônio reencarnado pedem para se juntar à sua equipe, e Anos decide deixá-las participar, se elas provarem serem dignas. A academia inicia o treinamento com espadas mágicas, onde Anos e o estudante transferido Urui Gransdori são os únicos fortes o suficiente para manusear as espadas mágicas. Na aula, ele pede para se juntar à equipe de Anos. Para o desgosto de Emilia, Anos aceita, mas com a condição de que Urui forme uma equipe com Misa e o restante de suas colegas, para desafiá-lo no próximo exame. Durante o duelo, Anos enfrenta Urui, enquanto Misha e Sasha enfrentam as outras alunas. No duelo contra Urui, Anos usa apenas um galho de árvore, enquanto Urui lembra vagamente de ter lutado contra Anos antes. Misha e Sasha vencem as outras alunas com facilidade. Finalmente, Anos reivindica a vitória e suspeita que Urui é a reencarnação de alguém de sua vida anterior. Urui promete derrotar Anos no próximo duelo. Após o duelo, Anos convida Urui e Misa, juntamente com Sasha e Misha, para jantar. Lá, ele declara Urui e Misa como membros de sua equipe, e como sempre, seus pais celebram entusiasticamente sua vitória. Depois do jantar, a mãe de Anos revela que quase o perdeu quando estava grávida dele. Misa e Urui estão do lado de fora, e Urui agradece por sua ajuda durante o duelo. Ela fica surpresa por ele tratá-la bem, ao contrário de outros nobres que ela conhece. Urui também pergunta se ela fica doente, pois ouviu dizer que meio demônios e meios espíritos não vivem muito tempo. Na escola, Emilia anuncia que 2 estudantes foram escolhidos como competidores para o torneio de espadas mágicas, Urui e Anos. Após a aula, Anos diz a Urui que eles foram escolhidos por algum motivo oculto, pois não há como os nobres quererem que um híbrido vença alguém da realeza. Misa informa Anos que Melis, um dos 7 imperadores demônios anciões, quer vê-lo. Anos se encontra com Melis, que imediatamente se ajoelha, alegando que, embora acredite que suas memórias foram apagadas em algum momento, está convencido de que Anos é o rei demônio verdadeiro. Melis conta a Anos que após ele morrer há 2000 anos, ele ficou vagando sem memória após ser atacado, e quando voltou ao reino, um rei demônio chamado Avos estava no controle de tudo. Melis suplica a Anos para desistir do torneio, e Anos assegura que vai pensar sobre isso. Anos volta para casa e encontra Misha preparada
preparando uma refeição com a ajuda de sua mãe. Enquanto jantam, a mãe de Anos avisa que Emilia a visitou mais cedo, para anunciar que Anos participará do torneio, e que toda a escola estaria torcendo por ele. Em agradecimento a Misha pelo jantar, Anos a leva em um passeio. Eles visitam uma loja de modelos mágicos, e Misha demonstra como são feitos os modelos. Anos também tenta fazer um modelo, criando uma réplica detalhada da cidade. A dona da loja fica impressionada e implora para que ele venda o modelo, mas ele se recusa. Depois de sair da loja, Anos transforma o modelo em um anel para Misha usar em seu dedo. Eles vão ao Café dos Gatos, onde Ives aparece disfarçado de gato e diz a Anos que alguém acima de Mads está controlando o grupo da unificação. No dia do torneio, Ives encontra Anos novamente e revela que a competição é uma armadilha e que também a mãe de Rui está gravemente doente e perto da morte. Antes do torneio, o pai de Anos lhe dá uma espada que ele fez com muito esforço. Anos facilmente derrota seu primeiro oponente, Krut, o irmão de Emilia. Nos bastidores, Anos e Misa assistem à vitória de Rui em sua luta. Eles percebem que Rui está representando a Associação de Espadas Mágicas. Eles confrontam Rui nos bastidores sobre isso, e ele afirma que eles lhe ofereceram uma grande fortuna e o título de Rei Demônio. Ele também diz que não pode mais ser amigo deles, e declara que vai matar Anos. Rui tenta atacar Anos enquanto Anos coloca a mão no peito de Rui, percebendo que há algum tipo de coleira mágica no corpo de Rui, projetado para destruir sua origem sob certas condições. Ele conclui que Rui é refém da realeza. Após vencer sua próxima luta, Anos visita sua mãe e seu fã-clube de estudantes, e vai com Misa visitar a mãe de Rui, Sheila. Eles descobrem que a mãe de Rui está com uma doença dos espíritos, e ela revela que Rui está sendo controlado pelos nobres em troca de tratamento para ela. Sheila também explica um pouco sobre os espíritos e sua condição. Anos conclui que não pode curá-la, mas Sheila está feliz em morrer, desde que possa conceder a Rui o desejo de lutar contra Anos com todo o seu potencial. Enquanto isso, a mãe de Anos e as garotas são abordadas por Emilia, que tenta tomar posse da espada de Anos com o pretexto vago de uma decisão oficial, mas ela se recusa a entregar. Emilia acaba atacando as garotas, que ficam completamente machucadas, e a mãe fica surpresa com o comportamento de Emilia, mas ela explica com arrogância que os híbridos são apenas ladrões que ouvem suas aulas. Emilia está furiosa com a humilhação causada por Anos a seu irmão. Ela tenta acabar com a mãe de Anos, mas as alunas intervêm novamente, pedindo a ela que corra, e elas acabam ficando ainda mais machucadas. Elas tentam se manter firmes, mas Emilia mata cada uma delas. Eventualmente, Anos aparece e intervém a tempo. Ele congela Emilia no lugar, e então ressuscita todas as garotas. Ele pergunta seus nomes e elas falam, e ele diz que nunca vai esquecê-las, pois está em dívida com elas. Ele teletransporta Emilia para uma arena, onde a empunhala fatalmente. Ele insiste em curá-la somente se ela admitir que ele é o Rei Demônio. Então ela admite, mas ele a mata mesmo assim, e depois a ressuscita como híbrida para puni-la. Inicialmente ela não percebe isso, e imediatamente o chama de híbrido desprezível, mas quando descobre que ela também foi feita híbrida, tenta se matar. Anos a amaldiçoa, dizendo que não importa quantas vezes ela morra, ela sempre renascerá como híbrida. Ela sempre será aquilo que ela mais odeia, a menos que mude sua perspectiva ou viverá em tormento eterno. De volta ao hospital, Rui encontra Misa compartilhando sua força vital com Sheila, mas ele logo a desmaia. Em seguida, ele tem uma conversa com sua mãe, que lhe diz para viver a vida do jeito que ele quiser. Rui sai antes que Anos volte. No dia seguinte, Anos e Rui vão duelar um com o outro na final. Antes do duelo, regras especiais são implementadas que afetam ambos, e um bracelete mágico é colocado nas mãos de ambos. Se o bracelete de uma pessoa for destruído, ela perde. O bracelete é alterado para drenar o poder mágico de ambos, mas o bracelete de Rui é apenas um acessório para dar a ele a vantagem contra Anos. No final do duelo, Rui corta o braço de Anos com sua espada, mas acaba sendo morto por Anos, que sai vitorioso. Ambos são teletransportados para outro reino, onde é revelado que Mads era o mentor por trás do torneio. Anos é
desafiado por Mads e outros 2 demônios. No entanto, Rei os derrota em um instante, e é revelado que Anos não o matou, mas o libertou da coleira mágica. Mads revela que fez Sheila de refém e oferece um acordo a Rei. Ele diz que tratará Sheila apenas se Rei jurar lealdade a ele. Rei se recusa, e Anos distrai Mads para que Rei possa entrar na prisão dimensional e salvar sua mãe. Em seguida, Mads ataca Anos, mas sua magia é facilmente desviada por ele. Quando Mads percebe que Anos está recuperando seus poderes, ele foge para o espaço absoluto. Anos então confronta e derrota Mads, o libertando do controle mental. De volta à arena, Anos pede que Mads ressuscite os 2 demônios que foram mortos anteriormente. Ele vê o homem usando uma máscara e suspeita ser Avos, mas o homem desaparece antes que Anos possa confrontá-lo. Anos é declarado o vencedor do torneio e anuncia que sua espada o ajudou a vencer e que ela foi feita com muito amor por seu pai, que a fez para ele, e seu pai fica emocionado. Após reviver Rei, ele também revive Sheila, que agora está mais saudável e completamente curada. Depois Sasha dá a Anos uma espada como presente comemorativo e o beija na bochecha. 2000 anos atrás, Anos diz a Kenon que quer acabar com a guerra, mas é obrigado a ferir Jerga durante o confronto. No presente, uma nova professora História assume a classe de Emilia e anuncia que os alunos terão aulas de intercâmbio no reino humano. Depois da aula, Anos leva Misa, Sasha, Rei e Misha para o campo de treinamento para melhorar suas habilidades. Mais tarde, Anos se encontra com Mads e ele informa que Gaius e Idol foram possuídos por alguém suspeito de ser Avos. Depois disso, Anos leva Rei para um local onde há espadas que pertencem a ele e pede que ele escolha uma. Ele escolhe a espada devotada, Sig Sister, que pertencia a um subordinado de Anos. Semanas depois, os estudantes da turma 1 e da turma 3 são solicitados a viajar para Gairadit, e qualquer aluno que não chegue em 10 dias não poderá participar da aula. Anos teletransporta ele e seus amigos para a cidade em questão de segundos. Anos e Sasha exploram a cidade a caminho da Academia dos Heróis, mas encontram uma garota que os informa de que estrangeiros não são permitidos. Ela se apresenta como Eleonor Bianca, uma aluna do 3º ano, que ao saber que eles são da Academia dos Demônios os acompanha para dentro da escola. Bianca os leva à biblioteca e entrega a eles um livro sobre Kenon ter derrotado o Rei Demônio. Sasha questiona a vitória de Kenon sobre o Rei Demônio, mas Anos a impede de continuar. Depois um garoto se apresenta como Ledriano Kenon, a reencarnação da primeira origem do herói Kenon, e também conhece outro estudante, Laus Kenon, que afirma ser a reencarnação da 3ª origem do herói, o que Anos duvida muito. Laus ataca Anos com fúria, mas Anos facilmente o derrota. Quando Anos está prestes a sair, Bianca lhe diz para não procurar a reencarnação de Kenon, pois o herói foi assassinado 2000 anos atrás por um humano. No 10º dia, os alunos do 3º ano da Academia dos Demônios chegam à Academia dos Heróis e ficam surpresos ao descobrir que Anos e o resto de sua equipe já estavam lá desde o primeiro dia. Dentro da Academia dos Heróis, Rivesto, um aluno do 3º ano da Academia dos Demônios, confronta Anos sobre como ele chegou tão rápido e diz que não o reconhece como a reencarnação do Rei Demônio. No primeiro dia das aulas, é realizada uma demonstração de magia, em que o representante da Academia dos Heróis, Ledriano, realiza facilmente a tarefa, enquanto Rivesto luta para fazer o mesmo. Anos revela que a Academia dos Heróis trapaceou na demonstração, quando remove a barreira do item necessário. Mais tarde, Ives aparece e informa Anos sobre uma história que descobriu durante sua investigação à Academia de Heróis, que fala sobre um momento em que as trevas irão tomar tudo, e o herói lendário empunhando a espada divina capaz de matar o Rei Demônio aparecerá para trazer a luz ao mundo. Misha e Sasha os interrompem, e junto com Anos vão para um festival, onde vem Rei e Misa em um encontro, comprando um colar de conchas. No dia seguinte, as colegas de Misa ficam fascinadas com o colar, e ficam curiosas para saber quem deu a ela. Anos conta a seus amigos a história por trás dos colares de concha, que simbolizam o amor entre duas pessoas. Durante os exames entre classes em um lago, Anos se oferece para
para fazer o exame com sua equipe, e Rivesto também decide participar. A professora História fica confusa, mas eventualmente escolhe Rivesto e sua equipe para representar a escola no exame. Durante o exame, a equipe de Rivesto luta contra os alunos da Academia dos Heróis e quase perdem suas vidas. Anos revela que a Academia dos Heróis trapaceou novamente, adicionando água benta à água do lago para enfraquecer os demônios. Anos resgata a equipe de Rivesto e promete vencer o próximo exame. Para a próxima rodada do exame, eles percebem que a Academia dos Heróis colocou uma barreira que aumenta o poder deles, enquanto drena os poderes de Anos e sua equipe. Misha decide construir um castelo no centro da barreira, e Anos se teletransporta com ela para protegê-la enquanto ela constrói o castelo. Depois Anos é confrontado por alunos da Academia dos Heróis, incluindo uma estudante que supostamente é a reencarnação de Kenon, chamada Zesha Kenon. Eles tentam atacar Misha no castelo que ela está construindo, mas Anos facilmente desvia seus ataques. Quando Misha termina o castelo, Sasha e Rui enfrentam e derrotam Laus e Ren Kenon. Depois disso, Anos enfrenta Ledriano e Zesha. Eles usam um feitiço que aumenta sua energia para fortalecê-los, e Anos responde a isso, pedindo ao clube de fãs para cantar uma música de incentivo, o que surpreendentemente também aumenta seus poderes. Anos consegue acertar Ledriano, o pegando de surpresa, e todos começam a ouvir uma voz misteriosa dizendo aos alunos da Academia dos Heróis para matar os demônios, que acaba sendo um feitiço de controle de mentes lançada sobre eles. Anos implora a Zesha que desfaça seu feitiço, mas ela se recusa a fazer isso, e avança para causar uma explosão de origem. Quando Anos a para, ele consegue ouvir a voz de Bianca chamando por ele. Ela pede a Anos que vá até o santuário, onde Misha está. Quando ela chega lá, encontra o diretor da Academia dos Heróis, Diego Kenon. Ele a ataca e a esfaqueia repetidamente em um frenesi enlouquecido. Anos aparece e arremessa Diego contra a parede. Anos revela a verdadeira forma de Diego, e ele imediatamente ordena aos alunos para atacar os alunos demônios, desta vez de forma mais violenta do que antes. Anos mata Diego sem dificuldades e cuida dos ferimentos de Misha. Ele encontra Bianca perguntando quem é ela. Ela revela que é uma magia e que foi criada através de um feitiço proibido, capaz de transformar a magia em um ser humano. Ela pede a Anos que a liberte de sua prisão para salvar os estudantes da Academia dos Heróis, e ele faz isso. Depois de libertar Bianca, os alunos voltam imediatamente ao normal. Bianca revela a verdade sobre sua origem e a criação da Academia dos Heróis, bem como a voz que hipnotizou os alunos, sua existência e de como Kenon foi morto. Ela revela que o herói foi morto por Jerga, e que tudo isso aconteceu devido ao ódio profundo de Jerga pelo povo demoníaco. Embora esteja morto, ela é uma remanescente de suas memórias. Seu papel é criar clones artificiais, a quem ela chama de seus filhos. Bianca pede a Anos para matá-la, pois ela acredita que merece isso. Mas assim que Anos está prestes a atender o desejo dela, Zesha, a reencarnação feminina de Kenon, aparece e implora a Anos para salvar sua mãe. Anos se recusa a matar Bianca e, em vez disso, oferece fazer todas as filhas de Bianca felizes. Porém, eles são confrontados por um clone de Diego. De repente, 3 dos 4 imperadores demônios anciões aparecem, junto com uma figura misteriosa que afirma ser Avos. Ele empunha a espada que somente Kenon era capaz de usar, e derrota Diego e seus cavaleiros em um instante. Antes de partir, Avos revela seus planos de recriar um mundo perfeito para os demônios, e desaparece. Alguns dias depois, tanto Avos quanto os humanos fazem um pronunciamento às suas cidades, informando sobre a guerra que está prestes a acontecer entre humanos e demônios. Anos volta para sua cidade e tem uma reunião com seus anciões, Alves, Melis e outros. Eles dizem a ele que o exército demoníaco já está a caminho. Anos sabe que não pode permitir que eles cheguem à cidade, ou a guerra começará. Então ele reúne os membros de sua equipe e dá algumas instruções a eles. Após a reunião, Rui se encontra com sua amada Misa, que está muito preocupada com ele e sua equipe. Rui promete a ela que eles voltarão inteiros. No dia seguinte, Anos e sua equipe partem para impedir o exército demoníaco de chegar ao exército humano.
Misha e Sasha se encarregam de parar as tropas que atacam do oeste, enquanto Rei e Misa cuidam das tropas que atacam do leste. Eles cumprem suas tarefas e param o exército de Avos. Enquanto isso, Rei e Misa derrotam as tropas que os atacam, mas em seguida enfrentam reforços formidáveis. Anos e os anciões devem atacar Avos e os outros 7 imperadores demônios restantes. Eles atacam o castelo de Avos, e enquanto Anos se prepara para entrar no castelo, Misa o chama para dizer que não consegue encontrar Rei em lugar nenhum. Anos deixa isso para os anciões, e enfrenta o falso rei demônio frente a frente em uma barreira negra. Anos reconhece o falso rei demônio como a verdadeira reencarnação do herói Kenon, e agora entende como ele conseguiu empunhar a espada do grande herói anteriormente. Acontece que Rei tem sido a verdadeira reencarnação do herói o tempo todo. Anos pergunta a ele como e por que ele está se passando pelo rei demônio. Kenon lhe conta sua história de origem. Depois de ser traído e morto por Jerg e seus homens, Kenon descobriu que eles planejavam destruir Anos para sempre. Ele então teve que impedi-los. Para fazer isso, ele pegou sua espada sagrada e mexeu na história para apagar todas as memórias do verdadeiro rei demônio. Ele conta a Anos que vem planejando restaurar a paz entre ambas as raças desde então. Para isso, ele teve que se reencarnar e se esconder para encontrar seu velho amigo Anos e exterminá-lo na frente dos humanos. Kenon acredita que os humanos parariam de odiar os demônios assim que vissem um grande Anos derrotado para sempre. Anos argumenta com essa lógica e decide lutar contra Kenon com toda a sua força para que ele possa realizar seu desejo. Quase que instantaneamente, a luta entre o herói e o rei demônio começa. Sendo humano com 7 origens, Anos pretende eliminar as 7 fontes vitais de Kenon uma por uma, até que ele tenha removido todas, e assim aliviar seu amigo do fardo. Todos os seus ataques são direcionados à região do peito de Kenon. O herói também dá o seu melhor na luta, mas Anos é muito forte para ele. Anos invoca um feitiço poderoso para destruir 6 das 7 origens de Kenon, deixando apenas uma. Ele diz a Kenon para recuar agora, ou ele morrerá para sempre. No entanto, Kenon continua lutando. Ele invoca uma espada e avança em Anos, esperando destruí-lo de uma vez só. Anos fica animado com a coragem de Kenon e permite que ele acerte um golpe fatal em sua origem. Em seguida, ele desfaz a barreira negra e permite que todos os humanos e demônios vejam que ele está morrendo pela espada do herói Kenon. Anos diz a todos as suas forças para recuar e esperar que ele seja ressuscitado um dia. Agora, tanto humanos quanto demônios podem conhecer a verdadeira paz. Enquanto ele observa seu querido amigo morrer, Kenon reconhece a força de Anos e ergue a espada sagrada para o alto no céu, ordenando ao exército humano para que baixe suas armas e recue. Os demônios se preparam para recuar também, mas Diego se recusa a deixar e deixa o espírito de ódio de Jerga controlar seu corpo. Ele libera um terrível grito e lança um enorme feitiço mágico. Jerga emerge do feitiço e enfrenta seus subordinados. Ives imediatamente ativa o feitiço secreto nas 2 garotas, Sasha e Misha. As garotas respondem ao chamado e se fundem em uma poderosa deusa que luta contra Jerga para mantê-lo afastado. Jerga avista o grande número de clones no chão e começa a ativá-las no modo de autodestruição. Sasha e Misha fazem o possível para impedir que ele detone todos os 10.000 clones, mas justo quando os espíritos estavam prestes a explodir, Anos se ressuscita e retorna ao mundo real a tempo. Ele impede que a detonação aconteça e enfrenta seu verdadeiro inimigo. Jerga pergunta como ele foi revivido sem sua magia de origem, mas Anos explica que usou uma magia especial que transforma o ataque do oponente em magia da origem. Jerga imediatamente o ataca, mas desta vez ele usa o poder emprestado dos soldados humanos. Kenon se junta a Anos para trabalharem juntos e derrubarem o próprio diabo. Jerga mantém sua posição, usando o poder que lhe foi emprestado para atacar tanto Anos quanto Kenon. Anos decide também pegar emprestado um pouco de poder de sua própria equipe. Ele pede a seus fãs para cantar e emprestar seu poder. Misa direciona sua equipe para cantar uma bela canção. Jerga ainda se recusa a recuar. O exército demoníaco também une suas forças para emprestar seu poder a Anos. À medida que a luta continua, Anos e Kenon ficam muito mais fortes do que nunca. Eles conjuram um feitiço mágico que faz Jerga se autodestruir
destruir. Então Anos invoca seu castelo, Deus Gate, e faz o último ataque ao lado de Kenon. Juntos eles destroem o espírito maligno de Jerga. Quando tudo termina, o mundo volta a um estado ainda mais pacífico do que antes. Kenon se reencontra com seu amor Misa, e Anos transforma Bianca em sua própria magia para que ela nunca mais seja usada por outros. No final, Anos retorna à sua cidade natal com seus amigos, onde comemoram o fim da grande batalha. Um salve para Naruto Nataizai 5327, Adriana Barros 6104, Hack 6831, Lelexin, Marisele Andrade 5111 e um salve especial para os maravilhosos membros do canal, Alanzin e Jorge Luiz Isidório.